senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores parlamentares. Quero cumprimentar todos e todas que acompanham esta sessão, tanto aqui como pelas redes da Câmara Municipal. Quero cumprimentar também os funcionários que dão suporte ao funcionamento da casa e desta sessão. Dizer da satisfação de poder voltar aqui à tribuna da nossa casa. E quero, presidente, inicialmente fazer um registro de que no dia de hoje está sendo realizado um ato público em frente ao Tribunal de Contas. É um ato que foi chamado e que tem a participação da CUT, de demais centrais sindicais, de sindicatos do serviço público, da Frente Ampla em Defesa Social, em defesa dos serviços públicos. Só um minutinho. Traga para mim. Da Frente Ampla em Defesa do Serviço Público. E estão lá realizando esse ato, obrigado, estão lá realizando esse ato contra a reforma administrativa que está em tramitação no Congresso Nacional e também contra a privatização dos serviços públicos em Sergipe. Então, eu quero aqui cumprimentar os participantes desse ato público que está acontecendo em frente ao TCE. Durante a mobilização, eles estarão integrando ao Tribunal de Contas um dossiê contendo denúncias de irregularidades no uso de recursos públicos em contratos de terceirização e também com as OS que atuam na gestão de serviços aqui em Sergipe. Portanto, senhor presidente, fica aqui o registro, parabenizar, porque, de fato, nós temos que compreender o que é que está por trás dessa tentativa de reforma administrativa que está em debate no nosso país. Precisamos compreender a quem serve essa reforma e qual a finalidade dela. Porque o processo de privatização está em franco andamento, não só em Sergipe, e nós sabemos que a ausência do serviço público, a ausência de servidores públicos, cria problemas especialmente para a população mais pobre. Então nós precisamos reagir e resistir a essa situação. Esse é o primeiro tema que eu queria tratar. No segundo momento, presidente, eu queria dizer o seguinte: hoje está pautado, para nós debatermos aqui na casa, o projeto de lei que cria, né, ele é o projeto de lei número... É o projeto que dispõe sobre a organização básica da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania aqui em Aracaju. Esse projeto de lei estará na pauta de hoje, conforme o acerto que foi feito aqui no plenário, também já foi distribuída a pauta. E eu quero aproveitar a oportunidade, presidente, para aqui chamar a atenção dos colegas e aproveitar para reivindicar que a atenção para determinados problemas que a gente continua enfrentando no âmbito da Guarda Municipal, que tem uma ligação direta com esse projeto. Me refiro especificamente a algumas gratificações que foram congeladas, que prejudicam, esse congelamento prejudica a vida funcional dos servidores da Guarda Municipal. Eu queria aqui fazer um apelo à administração municipal para que tente ver quais são as alternativas de solução para esse problema. Especificamente me refiro à gratificação de titulação e à gratificação por tempo integral, que foram congeladas, né? Estão previstas no artigo 69 da Lei 194 de 2023, que versa sobre o Estatuto dos Servidores da Guarda Municipal, e que há uma luta para que a gente busque caminhos para resgatar esse direito. Há também um problema que é antigo, né, que eu não sei como é que a administração municipal vai resolver, não é um problema que foi criado pela administração atual, mas é um problema que já a gente que acompanha o trabalho da Câmara Municipal há muito tempo sabe que existe, que são de servidores antigos da Guarda Municipal que têm problemas relativamente à forma de ingresso, mas que prestam serviço há muito tempo aqui à Guarda de Aracaju e que precisam ter uma solução para a sua fragilidade de vínculo, né, tendo isso resolvido, regulamentado aqui pelo município de Aracaju. Então, são questões que afetam diretamente os servidores da Guarda Municipal, que eu acho pertinente lembrar que elas estão em debate e chamar a atenção para a necessidade da solução desses problemas, já que hoje nós estaremos nos debruçando sobre o projeto de lei que dispõe sobre a organização básica da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania.
E queria ainda, neste pronunciamento, em atenção até à Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, ontem eu fiz aqui um pronunciamento dando evidência a um relatório apresentado pelo Sindipema ao Ministério Público do Estado, especialmente ali na área especializada da educação, com a doutora Verônica Lazar, e a Secretaria soltou uma nota de esclarecimento. Eu tenho dito aqui na tribuna que a secretária tem sido muito diligente nas questões que levanto, tem sido atenciosa, é importante nós fazermos esse registro, e vejo a nota de esclarecimento como uma atenção, mas eu preciso também analisar o conteúdo da nota. E é sobre isso que eu queria falar agora. Bom, primeiro, a nota afirma que as pendências em relação à falta de professores foram resolvidas. Eu acho que a Secretaria precisa ir in loco, porque, de fato, o relatório apresentado pelo Sindipema, as notícias que os professores mandam, é de que ainda temos problemas sérios de falta de professores nas escolas. Então, essa informação precisa ser checada em loco. A nota afirma que os serviços de reforma estão sendo executados, reforma de escola, estão sendo executados atendendo um calendário e horários de aula de cada unidade de ensino. É verdade. O problema é que a execução desses serviços traz algumas situações que precisam ser sanadas. Eu aqui falei, por exemplo, na questão do uso de banheiros, né? Há professores que colocam que, em algumas situações, terminam inviabilizando um funcionamento paralelo da reforma e da aula devido ao barulho, que todos nós sabemos que uma reforma envolve, e o espaço da escola exige uma certa concentração. Então, é preciso que haja uma melhor administração dessa situação. A Secretaria também afirma que, de julho até agora, 200 professores foram convocados em resposta à informação da falta de professores. Vejam, não basta dizer que foram convocados 200 professores. Aqui eu pediria a compreender o seguinte: desde 2013, não havia concurso público no município de Aracaju. Nós estamos em 2025. Há um lapso temporal de 12 anos. Ao longo desses 12 anos, várias professoras, vários professores se aposentaram. Ou seja, criaram lacunas no quadro de funcionários do magistério. Outros deixaram a função, criando também lacunas. Eu, por exemplo, conheço alguns que passaram em outros concursos e saíram da rede municipal de ensino. Eu conheço alguns. Então, teve os que se aposentaram ao longo desses 13 anos, teve os que deixaram, pediram exoneração, teve, lamentavelmente, aqueles que morreram, que deixam também lacunas no quadro de professores da rede municipal de Aracaju. E o que nós precisamos entender é que esse quadro precisa ser preenchido. Mas, para além disso, meus colegas, ao longo desses 13 anos, a rede cresceu, ampliaram-se as matrículas, criaram-se novas turmas, novas escolas. Isso tudo demanda a necessidade de mais professores. Então, veja só, não basta dizer que foram convocados 200 professores do último concurso e que por isso o problema está resolvido. Não é simples assim. Nada na educação é simples, é muito complexo. Eu sei, alguns tentam explicar o seguinte, que há algumas vagas que precisam ser preenchidas e não podem ser preenchidas através de convocação de concursados, porque algumas vagas surgem por afastamentos temporários de professores. Perfeito. Essa análise está correta. Uma professora que sai para gozar licença-prêmio, uma licença-maternidade, obviamente, essa professora deverá ser substituída por alguém que não pode ser um concursado, porque a vaga dela não ficou em aberto, né? A vaga dela continua. Quando ela retornar, a vaga dela está lá. Aí tudo bem. Mas vejam, o problema é que nós temos um lapso temporal de mais de 13 anos, sem concurso, e ao longo desses 13 anos, várias situações foram ocorrendo e criando claros de lotação, lacunas de ocupação no quadro de cargos do magistério que precisa ser resolvido. Nós precisamos fazer direitinho essa conta, né? Então,
temos um concurso em vigência, nós temos insistido nisso, temos que aproveitá-lo para fazer isso, mas tem uma outra coisa. A secretaria também se comprometeu, inclusive sei que se comprometeu, disse a mim, eu tive uma audiência com a secretária, ela me disse isso, portanto a informação, nós havíamos conversado sobre ela, mas disse também ao conjunto de concursados que estão esperando ser convocados, que estava fazendo um levantamento para identificar essa ampliação da rede e quanto isso impactaria em termos de necessidade de novos cargos na carreira do magistério. Porque aí a secretaria tem razão no seguinte, ela não pode preencher os cargos para além da quantidade de cargos que a lei estabelece para o quadro de professores do magistério. E que ela estava providenciando um estudo para identificar qual é a necessidade diante do aumento de matrícula, diante do crescimento do número de escolas da rede, de turmas, para mandar um projeto de lei ampliando o número de vagas no quadro do magistério. É outra medida necessária. O caso concreto é que as informações que nos chegam é que há escolas que têm falta de professores em até 4 componentes curriculares, há escolas que estão desde o começo do ano sem professores dando aula aos alunos naquele componente específico, e isso vai gerar todo um problema para o encerramento do ano letivo. Então, não basta dizer que 200 professores foram convocados, é preciso que toda essa complexidade seja devidamente elucidada para nós compreendermos os caminhos corretos. Eu tenho entendimento de que a secretaria está buscando esse caminho, não é? Mas é preciso que nós tenhamos o acompanhamento disso, até porque os prazos que foram dados, por exemplo, para esse estudo e essa análise de qual seria a necessidade de ampliação do número de cargos, já passou, não é? Nós precisamos saber das informações. A nota também diz que não há ilegalidade na atuação da CEMED nas creches e pré-escolas. Eu digo que, se houver, como as denúncias apontam, atendimento de alunos em creche e pré-escola por cuidadores, prescindindo-se da presença de professores, há ilegalidade sim. Não basta ter cuidador na creche, é preciso que exista o cuidador, mas não basta ter o cuidador, é preciso ter o professor, porque a creche não é assistência, a creche é educação. E como um equipamento de educação, ela precisa contar com a presença do profissional da educação. O cuidador é um plus, o cuidador ele é necessário, ele é até indispensável para que a creche funcione, mas a creche não pode funcionar prescindindo da presença de professores. E a informação que nos chega é que há creches nesse sentido, né? E o relatório que foi apresentado identifica, inclusive, as escolas, né? Bem, enfim, seria isso. A secretaria também informa que direcionará técnicos para a escola em que há problemas na parte elétrica, e, se for necessário, vai viabilizar o reparo. Eu aproveito para dizer o seguinte, por exemplo, as escolas estão sendo reformadas, muitas delas precisam se adequar para receber os equipamentos de aparelhos de ar-condicionado, porque o que a gente sabe é que as redes elétricas da maior parte das escolas não suportam a instalação de aparelhos de ar-condicionado. Então, nós precisamos resolver também essa questão. Bom, presidente, eram essas as questões que eu queria levantar. Quero, por último, desejar também aqui um bom pré-caju para todos e todas que vão participar. Aracaju é uma cidade acolhedora, né? Desejo que seja um momento de muita alegria, um momento de muita confraternização, de muita festividade. O pré-caju faz parte do calendário festivo, cultural da nossa cidade. É um momento que a gente recebe pessoas de fora da nossa cidade, de fora do nosso estado, vem gente até de fora do país, né? É um momento de alegria, de confraternização. Portanto, eu quero desejar muita felicidade. Agora, obviamente, desejar que todos os cuidados sejam necessários, né? Todos os cuidados sejam necessários. Todo mundo compreenda que não é não, que as mulheres têm que ser respeitadas, né? Como sujeitos de direitos, que as crianças e adolescentes têm que também ter todos os cuidados, né, necessários no envolvimento de uma festa dessa magnitude, e com todos os cuidados, com o cuidado, inclusive, nos excessos, né, de direção, de álcool. Com tudo isso, a festa, com certeza, será muito boa.
Senhor presidente, eu quero comunicar que, a partir de agora, eu vou precisar dar uma saída e, se possível, retorno para a votação, ok? Muito obrigado.